Lição 8. Moisés, sua liderança e seus auxiliares. A paz do Senhor, meu querido professor, a paz do Senhor, minha querida professora. É um prazer estar novamente com você, partilhando algumas dicas que podem auxiliar na sua aula de escola dominical. Lembrando a você que esta não é uma aula completa, e sim uma forma de auxiliar o professor a fixar detalhes da lição para os seus alunos. E hoje vamos abordar alguns aspectos de forma breve sobre a lição número 8, cujo título é Moisés, sua liderança e seus auxiliares. O que eu gostaria de trazer para você, você que é professor de escola dominical, você que é professora de escola dominical? Primeiro aspecto, liderar é uma forma de servir. Esta lição nos mostra que Moisés era realmente um líder, sim, mas acima de tudo ele era um líder que era um servo de Deus. Então, jamais podemos imaginar que a posição de liderança pode fazer com que nós estejamos tão diferenciados dos liderados que eles não possam ver Deus atuando nas nossas vidas. Então, devemos ter todo cuidado e mostrar isso também aos nossos alunos, de forma que eles entendam que liderar é uma forma de servir. Lembrando que Moisés foi escolhido por Deus justamente para liderar o povo de Israel. Era uma grande massa de pessoas que tinham saído do Egito, eram ex-escravos, estavam tomando o primeiro contato com a liberdade, precisavam realmente de uma pessoa com uma liderança firme, mas acima de tudo, dependente de Deus. Então, o primeiro aspecto que você deve guardar no seu coração: liderança é uma forma de serviço ao próximo e também ao Senhor nosso Deus. Segundo aspecto, gostaria de que você destacasse na sua lição: Deus levanta auxiliares idôneos. Quando falamos sobre liderança, algumas pessoas podem imaginar que o líder trabalha sempre sozinho, quando na verdade todo líder precisa de auxiliares idôneos para que o auxiliem no seu ministério, na sua função. Um líder que não tem auxiliares de confiança, pessoas nas quais ele possa confiar, delegar tarefas e atribuir outras atividades, ele está perdendo muito no quesito de confiabilidade e talvez perca muito na sua própria liderança. Então, devemos levar em consideração que o próprio Deus que levantou Moisés foi o mesmo Deus que escolheu outros homens para que auxiliassem Moisés ali no seu dia a dia. Arão era um deles, o sogro de Moisés foi um homem também que Deus usou muito para falar com ele. Então lembre-se que nenhum líder é como uma ilha isolado dos seres humanos ou de outras pessoas. Na prática, nós devemos observar que Deus não apenas levanta homens para liderar, pessoas no ministério para liderança, mas também levanta pessoas que vão auxiliar os líderes nesse tipo de ministério. Inclusive, esses que hoje auxiliam os líderes, um dia se tornarão líderes também. E eles podem aproveitar, os auxiliares da liderança podem aproveitar para aprender ao máximo com o seu líder, tirar dele informações que são essenciais para o seu dia a dia. E o terceiro aspecto que eu gostaria de destacar nesta lição é o fato de Moisés ter sido um homem manso e também humilde. Em que aspectos nós podemos destacar a mansidão e a humildade de Moisés? Quando nós examinamos aqui o texto de Números, capítulo 12, vemos que houve um momento de rebelião onde Arão e Miriam, irmãos de Moisés, que eram também seus auxiliares na liderança, se colocaram a questionar por que Deus só falava com Moisés e não falava com eles também. Na verdade, ali estava havendo uma crise de liderança, ou seja, na prática, eles queriam ter os mesmos poderes de liderança que Moisés tinha, a capacidade de tomar decisões, de falar com Deus, só que quando Deus escolheu Moisés, Deus atribuiu também um trabalho a Arão e a Miriam, ela tinha também as suas atribuições. Moral da história, por que Deus deixa claro que Moisés era um homem manso e humilde? Quando seus irmãos se rebelaram contra ele, Moisés não os acusou de incrédulos, de ingratos ou falou nada disso. Ele simplesmente levou o caso ao Senhor nosso Deus e Deus se encarregou de tratar com os rebeldes daquela liderança. Ou seja, Deus se encarregou de lidar diretamente com Arão e com Miriam. Onde eu quero chegar com esse aspecto? O líder, ele precisa aprender que mesmo em momentos em que a sua liderança é questionada, antes de tomar qualquer atitude em represália aos que o criticam, ele deve apresentar a situação ao Senhor, para que Deus também se encarregue de mostrar às pessoas que aquela pessoa que foi chamada por Deus tem a bênção de Deus. Antes de o líder tomar partido de começar a perseguir outras pessoas ou tomar partido de represálias,
é necessário que ele, como Moisés, aprenda que, acima de todas as coisas, Deus está com ele, foi Deus que o escolheu e Deus é responsável por também julgar atos de rebeldia quando esses atos ocorrem. Essas são as 3 observações que eu gostaria de trazer para você. Você pode utilizá-las na sua classe, na sua sala de aula e, acima de tudo, mostrar que liderança é uma forma de serviço ao próximo e também ao Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, o seu ministério, que você tenha muitos frutos nesse próximo domingo. CPAD, a editora da Escola Dominical.